hoje eu vou trazer um assunto muito interessante e ao mesmo tempo contraditório. É isso mesmo, porque muita gente está reclamando que nesse período de pandemia, que todo mundo mudou as suas rotinas totalmente, muitos até ficaram desempregados, outros estão de home office, trabalhando em casa. Então, essas medidas de isolamento, essa quarentena toda tem tornado a vida um pouco confusa e as pessoas estão se sentindo mais cansadas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Você que está com esse problema, acompanhe com a gente que nós vamos conversar a partir de agora com a mestre em psicologia experimental e especialista em saúde, Aline Maués. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso sistema. Obrigada pela oportunidade, primeiramente, de estar falando sobre saúde mental com vocês no momento que isso se faz tão necessário. Parabéns pela iniciativa do programa de vocês. Muito obrigada e também participa conosco dessa conversa a nossa colega, querida jornalista Jéssica Dias. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Oi, Letícia, tudo bem? Boa tarde. Uma ótima tarde também para a doutora Aline, nossa convidada de hoje, e também para todos que nos acompanham aqui no Tom Maior. E para a gente começar esse bate-papo, que é um pouco estranho, né? A gente começar falando todo mundo de quarentena, todo mundo em casa, mas um pouco cansado. Doutora, eu queria que você falasse para a gente, porque todo mundo teve essa rotina brutalmente, podemos dizer assim, alterada nesses últimos 100 dias, podemos dizer, né? E elas estão reclamando de cansaço. Por que que isso está acontecendo? Explica para a gente qual que é o fundamento disso tudo. Sim, nossa, temos muita coisa que podemos debater com relação a esse cansaço, seja ele físico, mental, E eu também tenho algumas dicas para dar depois, se vocês permitirem, com relação a como manejar isso. Mas foi o que você falou, A pandemia, ela se caracteriza como uma situação de crise. E em situações de crise, nós somos expostos a uma uma mudança na rotina bem abrupta. E no caso da quarentena, por exemplo, ela tem sido, não só foi abrupta, como tem sido de forma contínua. A gente não sabe até quando isso vai durar, quanto tempo a gente vai precisar viver esse momento atípico que a gente tem passado. Então, por conta disso, a gente acaba se sentindo, enfim, num contexto que é mais desafiador, que traz mais estresse na rotina, angústia, às vezes uma sensação de revolta, irritabilidade e desesperança. Então, todo esse cenário acaba nos deixando mais cansados. Então, esse seria, digamos que, um panorama geral, no sentido de, em momentos de crise, a gente se sentir mais cansado. Mas temos muitas motivações também que podem contribuir para isso. Por exemplo, o movimentar-se menos. Como você falou, já tem algum tempo que nós estamos numa rotina de trabalho em casa. Então, essa rotina, a gente não precisa mais pegar transporte para chegar ao trabalho. A gente também, às vezes, não tem um tempo bem determinado para fazer atividades físicas, para o lazer. E com o passar do tempo, como em qualquer outra circunstância, o nosso corpo se adapta a isso. Então, a gente passa a responder, a ficar menos ativo de maneira geral. Uma recomendação que eu teria com relação a isso da movimentação, que diversos órgãos, como a Organização Mundial de Saúde, o CDC dos Estados Unidos, a Associação Americana de Psicologia tem recomendado a prática de atividades físicas. E a OMS, por exemplo, tem uma recomendação bem específica de 150 minutos de atividade física de intensidade moderada e 75 de intensidade mais elevada durante a semana. Então, essa seria um fator, Prática de atividade física pode auxiliar apesar de não parecer uma coisa, como você falou, até contraditório, mas sim, ela auxilia a gente a se manter mais estável, controlar o estresse e se proteger da depressão. Um outro ponto... Pode falar. Porque a situação atual, doutora Aline, é quarentena, isolamento social e home office. Isso tudo junto pode aumentar a carga mental? E se tem como a gente identificar também os efeitos de uma carga mental excessiva no corpo? Sim. No caso, o cansaço mental, ele seria, enfim, o cansaço, a gente poderia, de forma didática, separá-lo entre mental, emocional e físico. E com relação ao cansaço emocional, a gente pode falar numa alteração
transitória, né, da nossa capacidade cognitiva. Que isso pode ser derivado, por exemplo, de trabalho e estudo, que é quando a gente fica com aquela sensação, nossa, não aguento mais, preciso dar uma pausa. Então, isso seria característico do cansaço emocional, por exemplo. Ou então, em tempos de pandemia, também acaba sendo muito comum os pensamentos recorrentes, que evocam sentimentos desagradáveis de tristeza, angústia, né? Então, é um outro fator causador de cansaço emocional ou mental, né? Já o cansaço físico, ele já seria aquela redução mais transitória da nossa capacidade muscular, que a gente sente depois de fazer atividades físicas, ou no caso da pandemia, por exemplo, aquele cuidado com a casa e com as crianças, nossa, que às vezes pode deixar, né, as mulheres e, enfim, os cuidadores um pouco cansados. Então, esse cansaço, esses dois tipos de cansaço, né, a gente pode verificar derivado de todos aqueles pontos que eu falei para você, né, tanto de uma rotina de trabalho de home office um pouco mais intensa, né, você precisar gerenciar toda a situação da sua casa com família presente e tudo mais, ainda precisar montar um ambiente que seja propício para o trabalho. Então, tudo isso sim pode estar relacionado ao cansaço, né? E com relação ao que se pode fazer sobre isso, por exemplo, a organização, né, o planejamento é uma das coisas que você mais pode se valer nesse momento para tentar fazer esse ambiente um pouco mais estável para você. Então, por exemplo, organizar um horário semanal com tarefas, né, que tenha tanto tempo para você trabalhar e para os seus filhos fazerem as suas atividades, os outros moradores, né, que compartilham do mesmo ambiente que você fazer, quanto também atividades de lazer, né? A gente não pode esquecer porque, enfim, essa rotina tem sido tão nova e a gente usa o ambiente de casa para o trabalho, a gente não pode esquecer também de ter esse momento de lazer com a gente, com a nossa família, de forma a você conseguir se manter saudável, né? Manter a sua saúde mental. Doutora Aline, outro fator assim que eu imagino que pode agravar essa questão desse cansaço, desses turbilhões de emoções que a gente está vivendo nesse período de pandemia, é esse contato direto e constante com as notícias nas redes sociais, televisão, rádio, porque assim, uma coisa é a gente nos inteirar, estar consciente do que está acontecendo, e isso é muito correto e é essencial. Porém, às vezes, algumas pessoas pecam no excesso e isso causa esse tipo de exaustão emocional? Sim. No caso, tem muitas recomendações das associações americanas de psicologia, enfim, de órgãos competentes nesse assunto, que a informação ela é vital. Então, ela, ao mesmo tempo que pode funcionar como um fator de proteção, no sentido de você estar bem informado do que está acontecendo no mundo e disso trazer, de certa forma, um alívio, também, como você falou, se a pessoa se expõe de forma mais exacerbada, né, de forma mais excessiva a essas informações, já tem estudos demonstrando o efeito disso no estresse, né, que isso aumenta, no caso, a ocorrência do estresse e que as pessoas costumam ter sintomas mesmo de fadiga e de cansaço, né, derivado desse turbilhão de informação. Então, procurar essa informação poucas vezes no dia e de modo também que você busque de fontes confiáveis, porque fake news e tudo isso às vezes pode causar um alarmismo ainda maior. Então, buscar sempre essa informação no site da Organização Mundial de Saúde ou então em meios de comunicação, né, que sejam de confiança, da sua emissora de TV, do seu jornal, né, para que você tenha um pouquinho mais de segurança na hora de entrar em contato com o conteúdo. Doutora Aline, a senhora estava falando agora há pouco sobre o cansaço mental e o cansaço físico. Eu sempre escutei que o cansaço mental é muito pior que o cansaço físico, mas por quê? Sempre tive essa dúvida. Sim, assim, didaticamente falando, como eu te disse, a gente acaba dividindo, né? O cansaço emocional, mais ligado a tarefas que exigem mais da nossa cognição, e o físico mais do corpo, né? Dos músculos e tudo mais. Só que, na verdade, tudo é sentido no nosso corpo, né? Então, o cansaço emocional a gente pode trazer como algo relacionado às emoções, mais relacionado a um sentimento de tristeza, de angústia, né? De ansiedade. E assim, querendo ou não, a gente acaba usando o nosso intelecto para quase todas as atividades que a gente realiza no dia. Né? Então, o cansaço físico, muitas vezes a gente consegue até burlar, a gente consegue, né, dar uma descansada e tudo, mas o mental, por vezes, é mais complicado de você gerenciar.
Então, por isso que acaba dando essa sensação de que ele pode, né, ser um pouco mais grave, digamos assim. E também, se a gente for considerar a realidade de pandemia, né, que você falou do home office, a gente pode desenvolver, inclusive, uma estafa, né, um pouco mais grave, caso a gente não se atente para isso durante esse período. A síndrome de burnout, ela já é conhecida, né, como um cansaço incapacitante, derivado, né, de estresse e tudo mais. E isso pode fazer com que, principalmente para profissionais da área da saúde, a gente tenha essa dificuldade de se manter, né, produtivo e tudo por conta dessa estafa que a gente sente devido à exposição a toda essa situação de crise da pandemia. Doutora Aline, quando então, a gente fala... Perdão, pode continuar. Sim, só para finalizar, né? Então, que sim, o cansaço mental, sinalizado, por exemplo, pela síndrome de burnout, que é relacionado a uma estafa devido às atividades relacionadas ao trabalho, pode sim trazer essa sensação de que, poxa, o cansaço mental, talvez esse cansaço envolvendo a nossa cognição, ele é mais desgastante, né? Mais complicado de se gerenciar. O que eu ia falando é porque quando a gente fala de cansaço, acaba remetendo a querer dormir mais, aquela preguiça, né, de querer ficar na cama até mais tarde, ou então ficar uma tarde inteira e falar assim, não, vou descansar a tarde inteira. Mas para muitas pessoas isso é o contrário, né? Às vezes uma carga muito elevada de estresse, de ansiedade, do próprio cansaço mesmo, faz algumas pessoas terem um efeito contrário, né? A falta de sono, o que aumenta a irritabilidade e pode acontecer até um conflito, né, familiar por conta disso. Então, a gente está falando, assim, de muitas questões que envolvem, né, doutora? Então, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso. Sim, né, porque a gente tem até visto um aumento do número de ocorrências, né, com relação à violência doméstica, com relação enfim, né, abuso e práticas abusivas de maneira geral, justo porque as pessoas estão confinadas, né, num ambiente que tem acesso a poucos estímulos, a poucos reforçadores, como a gente pode colocar assim, e você acaba, sim, isso gera esses sentimentos que eu falei a priori, de irritabilidade, de revolta, né? Então, esses sentimentos eles podem sim funcionar como gatilho, né, para que a gente tenha esse comportamento um pouco mais agressivo, violento, e a forma, né, a forma de você tentar se organizar para que o ambiente seja um pouco mais tranquilo, um pouco mais estável, seria isso, né? Sempre pensando em que atividades você costuma se engajar, que te trazem um pouco mais de tranquilidade, então atividades de relaxamento, atividades físicas, né? Em caso de ser uma coisa mais extrema, que você sente que não consegue gerenciar no dia a dia, pode ser importante buscar um serviço, né, de atendimento de saúde mental. Então, vai depender muito de como de quais são as possibilidades, né, do que você consegue acessar de serviços durante esse período de pandemia. Doutora Aline, tem vários motivos que podem levar a esse cansaço durante o isolamento social. Mas tem algum sinal, alguma coisa que a gente deve observar que pode ser sinal de alguma coisa mais grave, não apenas de um simples cansaço? Tem como a gente identificar isso? Sim. A gente pode identificar, por exemplo, que são os sintomas clássicos, né, que a gente fala que pode dividir uma linha, né, de divisória entre o que é normal, né, e o que é patológico. Então, alguns desses comportamentos que vocês me falaram, né, alguns desses sentimentos, eles são habituais do nosso dia a dia, não é só durante a pandemia que a gente sente eles. Mas o que pode indicar, por exemplo, que isso já não está sendo mais saudável? Né? Então, se você, por exemplo, apresenta um comprometimento, né, na execução das suas atividades de vida diária, seja no sono, no apetite, redução da tua produtividade no trabalho, né? Ou então a sua produtividade passa a ser inexistente, você não consegue se engajar nisso, né? Esses sentimentos negativos incapacitantes que a gente conversou no início, então o pânico, a tristeza, a angústia, né? O estresse agudo, então todos esses são fatores, né? São indicadores que a gente pode considerar na hora de pensar em procurar um serviço de saúde mental. Então, por exemplo, teve um estudo recentemente que foi publicado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que eles identificaram que no período de março a abril, a gente teve um aumento de aproximadamente 80% em relatos de ansiedade e depressão e de ansiedade e estresse, e dobrou esse tipo de relato, né, de prevalência em pessoas, né, com depressão
O que é um indício de que a gente precisa muito mais, né, do que no normal, se preocupar em organizar uma rotina de acesso à informação com relação aos serviços de saúde mental, de acesso a serviços que vão te dar esse suporte durante o período de quarentena. Então, a gente tem hoje, né, esse acesso pelo meio virtual. Os psicólogos estão tanto se mobilizando para fazer esse atendimento gratuito, voluntário, tanto para profissionais de saúde que estão na linha de frente, quanto para pessoas que estão em home office, enfim. Então, a gente tem até serviços que são voltados para um perfil específico da população, né? Então, a gente precisa, né, se atentar para isso, se cuidar, observar. Doutora Aline, consegue nos ouvir? De apoio e de ajuda. Sim. Retomamos o contato, deu um corte aí, mas já retomamos. Doutora, quando entramos na quarentena, eu observei que muitas pessoas, principalmente nas minhas redes sociais, ao meu redor, falavam que, nossa, agora eu vou aproveitar o meu tempo livre, abre aspas, né, digamos assim, e vou aproveitar e fazer algumas coisas que eu já não tinha tempo antes. É ler um livro, é pensar num projeto novo, e acabou que já passaram mais de 100 dias de quarentena, de isolamento social, e muitas pessoas não conseguiram ainda, de fato, consolidar essas metas, colocar na prática exatamente. Isso, muitas pessoas acabam se sentindo frustradas. Você já deu algumas dicas de entrar na rotina, definir algumas metas. O que mais que você pode ajudar a gente a traçar essas metas e, de fato, consolidá-las? Isso é muito importante, essa pergunta é muito, muito importante, porque, a gente sabe que planejamento é importante e que ele pode facilitar com que a gente consiga visualizar quais são as tarefas que a gente tem que fazer e pensar nas metas, o que vai trabalhar um pouco mais a nossa ansiedade e melhorar a procrastinação. Porém, como estabelecer metas, né? Como fazer com que elas se tornem executáveis, execuíveis e evitar a frustração? A forma de fazer isso é você pensar em metas que sejam pequenas, a priori, de serem cumpridas. E depois tem essa primeira meta, você vai ter empenho com ela, né? Quando você acha que já está tranquilo, que você já está executando isso de forma satisfatória, você pode torná-la um pouco mais complexa, né? Então, você vai se aproximando sucessivamente daquele algo que é, de repente, aprender a um instrumento ou aprender uma nova língua. Então, o ideal seria sempre assim, você pensar em pequenas metas que vão te facilitar chegar no objetivo final, né? Mas também vale ressaltar, né, que a gente não deve pensar e focar apenas nessa cobrança que muitas vezes está tendo de ser produtivo e de se reinventar, né, na quarentena. Eu acho que o principal é você se sentir bem, já principalmente com os recursos de enfrentamento que você já tem. Então, se tem coisas que você já se sente bem fazendo, que já te fazem, né, se sentir melhor diante disso tudo, já é uma coisa ótima, já é algo que você pode tornar mais frequente, mais presente na sua vida, né? Mas, claro, como você disse, por vezes, fazer coisas diferentes estimula o nosso cérebro, estimula o nosso corpo a se colocar no mundo de forma diferente. Então, isso também pode ser uma forma de fazer. Então, trabalhando com metas, primeiro pequenas, atingíveis, e aumentando a complexidade dessa meta conforme você vai atingindo os objetivos iniciais. Muito interessante. E você já mencionou aqui hoje, e muitos outros profissionais da saúde sempre mencionam e sempre reforçam a relação da nossa com a atividade física, independente de quarentena, é uma função assim que eu acho que todo mundo tem que desenvolver. Mas também tem outras atividades, sem ser exatamente, né, aquelas para o corpo. Tem algumas atividades mentais, né, como a meditação. Elas servem para aliviar esse estresse, esse cansaço? É uma dica também boa para quem está passando por esse momento? Isso, perfeito, né? A gente tem tido muita divulgação também de práticas de relaxamento. Então, a yoga, o mindfulness, práticas de meditação, elas podem te auxiliar, sim, também a ter essa sensação de não só no corpo, né, também, né, como é que não tem muita essa separação mente-corpo, né, a gente é um ser integrado. Então, elas vão promover efeitos fisiológicos mesmo, né, que vão te trazer essa sensação de relaxamento e vão influenciar na forma como você se sente. Então, o estresse, a angústia,
todas essas emoções que são recorrentes agora na quarentena, elas podem ser controladas de forma mais eficaz se você se engajar nessas práticas de relaxamento. Então, é uma coisa. E um outro ponto que você não perguntou, mas que eu acho fundamental também para a gente controlar um pouco essa sensação de que o cárcere do relaxamento acaba trazendo, que o cárcere da pandemia acaba trazendo para a gente, é tentar se manter numa rotina social um pouco mais frequente, né? Então, por exemplo, tem várias estratégias que a gente pode se valer, como hoje em dia a gente tem todos esses recursos virtuais, como a videochamada, o telefone. Então você pode, por exemplo, assistir filmes com colegas, com a família, você pode marcar refeições, então a gente pode fazer um jantar virtual, um almoço virtual. Então sempre tentar criar ambientes em que você possa ter esse acesso, né, às pessoas que você gosta, porque isso já, enfim, temos muitos estudos na área da psicologia demonstrando, né, o efeito que o reforço social, o efeito que ter o próximo perto tem com relação à depressão, com relação ao estresse. Então, também, além das práticas de relaxamento que você mencionou, né, que eu também enumerei, o contato social pode ser muito importante, né? Estar isolado fisicamente não quer dizer estar necessariamente isolado socialmente. Então, a gente tem que sempre que ter em mente essa diferença. Tá certo. Aline Maués, mestre em Psicologia Experimental e especialista em saúde. Muito obrigada pela sua presença aqui no Tom Maior. Muito obrigada pelas suas dicas. Eu aposto que nossos telespectadores, ouvintes, internautas aproveitaram muito bem esse bate-papo nosso. Eu agradeço novamente, né, pela oportunidade de conversar com vocês e reitero, né, que a gente se cuide e cuide dos nossos, né? E caso você observe alterações de comportamento, alterações de sono, de apetite, enfim, alterações comportamentais significativas, você tem sim a quem recorrer. Temos psicólogos, temos profissionais da saúde que estão disponíveis para auxiliá-los. Obrigada. Nós que agradecemos. E a gente vai para um breve intervalo e nós voltamos em 1 minuto, é bem rápido.